Olá, pessoas queridas, graça e paz de Cristo ao seu coração, amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo. Olha, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, falando a respeito da segunda parte aqui do Sermão do Monte, no capítulo 5. Nesta videoaula, nós iremos estudar particularmente do verso 21 até o 48. Temos muitos assuntos interessantes e que vale muito a pena você ficar aqui comigo. Amém? Antes de iniciar aqui, eu quero fazer um convite para você que está chegando agora, para que você se inscreva aqui no canal. Vamos caminhar juntos, será um prazer ter você aqui comigo. Não esqueça de ativar aí o sininho para que você possa receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo. E na descrição, aqui embaixo, você vai encontrar o endereço para você também seguir o Peregrino, caminharmos juntos em outras mídias sociais, ok? Vai estar tudo aqui embaixo para você. Todo esse conteúdo que nós vamos ver hoje, ele faz parte de um projeto que nós iniciamos em janeiro deste ano, chamado Projeto 2023, de estudo bíblico online. Se você quiser vir estudar a palavra de Deus conosco, as nossas aulas são todas as quintas-feiras, das 7h30 da noite até as 8h45. Portanto, 1h15 aí, 1h15 é 1h15 de aula, tá? E que vale muito a pena você participar conosco. Para participar é muito simples. Aqui na descrição vai ter um número de telefone de WhatsApp e você manda uma mensagem para mim, eu te incluo no grupo do projeto. Marcos, qual é a vantagem? Por que então participar do estudo bíblico online? Primeiro que você vai estar recebendo conteúdo em primeira mão, podendo interagir com os demais participantes do projeto, com os demais alunos, tirando suas dúvidas e também recebendo através do grupo de WhatsApp todo o conteúdo que nós utilizamos aqui nas nossas aulas, ok? Então, se você tem esse interesse, as aulas são realizadas pela plataforma do Google Meet. Basta apenas você ter o aplicativo no seu telefone, no seu tablet ou no seu computador com acesso à internet. Você não paga nada por isso e eu tenho certeza que serão conteúdos que irão edificar a sua vida. Amém? Vamos fazer aqui uma oração antes de começar? Feche os seus olhos, me acompanhe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado, Paizinho. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que o Espírito Santo nos acompanhe neste momento, que nos dê sabedoria, que abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nos dando, ó Pai, condições não só de compreender o texto bíblico, mas também falando ao nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Ensina-nos como nós devemos caminhar nesta terra, como sermos discípulos de Jesus, cada vez mais semelhantes à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém, queridos? Então, olha lá, enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu quero dizer para você que nós terminamos o vídeo anterior. Inclusive, caso você não tenha ainda assistido ao vídeo anterior, que é o início do capítulo 5, eu vou deixar um card para você aqui. Você vai lá, assiste o primeiro vídeo, que é o primeiro vídeo do capítulo 5, e depois você volta para dar continuidade, você entender aquilo que nós estamos falando. Mas nós terminamos o capítulo 5 falando da relação de Jesus com a lei. Jesus está ali no Sermão do Monte e lá ele traz esse contexto da sua relação como Salvador, como Messias com a lei. Isso está no capítulo 5, do verso 17 até o verso 20. E daqui para frente, deste ponto que nós vamos iniciar hoje até o final deste capítulo, Jesus vai nos falar acerca do nosso relacionamento enquanto discípulos de Jesus com a lei. Nos próximos versículos, Jesus estará apresentando para nós o padrão de Deus para a verdadeira espiritualidade. Lembrando que a verdadeira espiritualidade ela se baseia na palavra de Deus e se centraliza no coração. Ok? Bom, Deus, queridos, vê o nosso coração. Tudo aquilo que Ele analisa, que Ele esquadrinha, Ele nos julga pelas nossas intenções e pelas nossas motivações. Portanto, é muito importante que nós deixemos que a palavra de Deus nos purifique de dentro para fora. E aqui nós vamos ver que Jesus selecionou 6 leis do Antigo Testamento para interpretá-las
à luz do evangelho da graça de Deus. E a primeira lei, então, que nós vamos ver aqui, ele vai falar sobre a ira. Ele vai trazer o ensino a respeito da ira. Esse texto está do verso 21 até o verso 26, aqui do capítulo 5. E vamos ver então o que diz o texto bíblico. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá e reconcilie-se com essa pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo as suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. E eu lhes digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Queridos, o que Jesus está querendo trazer aqui? Ele primeiro resgata alguns textos, como eu disse, da lei do Antigo Testamento. Nesse caso específico, de que lei aqui Jesus está falando? Ele está falando do texto de Êxodo 20, verso 13, e Deuteronômio 5, 17, onde o texto lá diz, não mate. Jesus aqui ele quer chamar a atenção, queridos, da santidade, do valor que a vida tem. A ideia central ela é direcionada em cima da questão do assassinato, aquele homicídio que é planejado, aquele que, como nós dizemos aqui no Código Penal brasileiro, o homicídio doloso. E qual era a consequência, segundo a lei, para quem praticava o homicídio? Bom, Gênesis 9, verso 6 diz o seguinte, quem tirar a vida humana por mãos humanas, perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem, assim diz o Senhor. Êxodo 21, no verso 14, também temos uma outra orientação em relação a isso. Lá diz assim, se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Interessante ver que Jesus ele completa dizendo, eu porém vos digo, ou seja, ele não está alterando o mandamento da lei dada por Deus a Moisés, mas ele está ampliando a compreensão e o significado dessa lei. Vamos entender aquilo que Jesus diz. Primeiro, ele fala aqui de 3 graus de pecado e castigos relacionados a esses pecados. Primeiro, o irar. Segundo, insultar alguém, como ele disse, chamar de estúpido ou então chamar de idiota, louco em algumas versões. E nós observamos que para cada um desses pecados há uma consequência num grau diferenciado. O primeiro estaria sujeito a um julgamento, o segundo poderia ser levado a um tribunal e o terceiro condenado ao inferno. Então há uma progressão do risco e da condenação que essa pessoa teria. Primeiro um julgamento em um tribunal local, depois uma Suprema Corte e até por fim um tribunal divino. E o que chama muita atenção nesse texto e que muitas pessoas perguntam e falam, mas Marcos, quer dizer então que se eu chamar alguém de louco, eu estarei condenado ao inferno? É isso mesmo aqui que Jesus quis dizer? Isso é um pouco demasiadamente pesado? Olha, queridos, vamos entender, para você poder compreender melhor isso daí, a gente precisa ir um pouco no contexto, tá? O vocábulo grego dessa palavra louco é escrito no original, chama-se mouros, escrito, o termo lá é mouros, ou seja, que também significa doido, tá? Insensato, idiota. E essa palavra, ela só é usada aqui em Mateus, capítulo 5, 22. Existe uma outra palavra que também é designada e traduzida por louco, mas é usada por Lucas, lá no capítulo 12, verso 20, e na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, 36, que é a palavra afron,
mas ali o significado tem uma outra tradução, geralmente é estúpido, uma pessoa ignorante. Então, o moros, que está traduzido aí no português, algumas versões adotam a palavra louco, é só mesmo aqui em Mateus. Então, para poder entender melhor, eu quero convidar você para ir comigo no texto da Almeida Corrigida e Fiel, né, que é a versão, vamos assim dizer, que traz o texto original um pouco mais na íntegra, e olha só o que diz lá. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, ou seja, se irar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer um que disser ao seu irmão raca, que xingando ele de estúpido, né, será réu no sinédrio. E qualquer um que lhe disser louco, aí sim, né, moros, né, será réu do fogo do inferno. Uau! Bom, para entender isso aqui, realmente, não adianta. Temos que ir lá no tempo de Jesus, na época de Jesus, e ver o que isso significava dizer, porque que Jesus usou esse termo. Vamos voltar um pouquinho no texto de Mateus capítulo 5, verso 20. Nós vamos ver lá que Jesus fala que ele é a nova justiça, ou seja, a justiça anterior, que era dos fariseus e a dos saduceus, e ele se apresenta com uma justiça superior à antiga. E aí, no caso, ele cita para as pessoas, olha, ouviste o que foi dito, mas eu, porém, vos digo, ou seja, aqui Jesus está trazendo um significado diferente à interpretação dos fariseus e dos escribas. E quando nós lemos esse texto aqui do verso 22, né, onde fala aquele que chamar o seu irmão de louco, irá responder no fogo do inferno, né? Alguns exegetas aí dizem que no ambiente judaico daquela época, essa palavra mouros, ou seja, louco, ela tinha uma conotação mais religiosa do que alguém que tivesse realmente um problema de loucura, tá? Era considerado aquela pessoa, por exemplo, que tinha um comportamento de alguém totalmente impiedoso em relação à religião. Ou seja, era alguém que não observava os mandamentos do Senhor. Portanto, quando Jesus disse, aquele que chamar o seu irmão de louco estará condenado, este estará condenado, por quê? Porque realmente o moros, que seria o louco, seria aquelas pessoas que não obedeciam ao mandamento de Deus. Tanto é que a Bíblia de Jerusalém, ela não traduz o moros como louco, mas sim como insensato. Tá? E também nós temos um outro exemplo, a Bíblia pastoral, ela vai trazer a palavra idiota no lugar de louco. Já Almeida, que é a mais popular entre nós, os brasileiros, ela traz sim a tradução para a palavra louco. Superado essa dúvida, né, vamos seguir adiante. Nós vamos entender aqui que a principal lição que Jesus estava trazendo, ela traz uma relação com a questão do homicídio. E ele está mostrando o seguinte, olha, o homicídio, que é um crime materializado, ele tem uma origem que é dentro do nosso coração. Jesus aponta para a causa espiritual que produz o homicídio. E aqui ele fala, né, que o externar a ação no homicídio é nada mais do que o reflexo de uma ira, de uma situação pecaminosa, de um ódio que começou dentro de cada um de nós. Basta também a gente olhar para o texto de Tiago, capítulo 4, verso 1, onde lá diz, né? De onde vêm as discussões e brigas do seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Amém? Pois bem, e para finalizar essa análise aqui, nós vamos entender que aqui Jesus fala para as pessoas assim, olha, para você ter uma ideia como as coisas procedem do coração, se porventura você tiver alguma coisa com o seu irmão, antes de você fazer aqui uma oferta, vai lá e resolve essa situação. Porque toda oferta a Deus, ela reflete o coração do ofertante. E a oferta a Deus, queridos, em adoração, é uma expressão de amor. Então Jesus diz para as pessoas o seguinte, olha, então resolva primeiro isso, porque não adianta você querer vir trazer uma demonstração de amor para mim, se dentro do seu coração existe uma situação de ódio contra alguém. E aí ele traz a questão ainda até do tribunal, onde ele fala, vai lá e resolve essas pendências com o seu adversário, porque senão você pode ser condenado e vai pagar até o último centavo. Isso não será bom para você. Então resolva isso para que você tenha um coração limpo e transformado a ponto de a hora que você vier me adorar, você venha me adorar sem ter pendência alguma. Amém? Bom, partindo aqui para o próximo item, né, do nosso texto aqui, nós vamos ver que Jesus ensina a respeito do adultério. Adultério é a violação da fidelidade conjugal. O texto que nós vamos analisar está aqui no capítulo 5, entre os versos 27 e 30. Olha o que diz o texto bíblico. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça
já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o levar a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ele todo ser lançado no inferno. Se a sua mão direita a levar a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Uau! Olha só, no verso 27, Jesus então cita uma lei, mais uma lei lá de Êxodo 20:14 e Deuteronômio 5:18. E para explicar, ele usa essa lei para poder explicar para nós que a intenção da lei é revelar a santidade do sexo no casamento e também expor a pecaminosidade do nosso coração. Se nós formos ao texto da lei, Êxodo 20:14 e Deuteronômio 5:18, nós vamos ver que a lei dizia: não cometa adultérios. Amém? Bom, e aí, queridos, o que o Senhor tem a nos ensinar com isso? O que o Senhor Jesus quer nos passar com isso? Primeiro, a impureza sexual, queridos, ela nasce no coração a partir de certos desejos lascivos, como, por exemplo, desejos sensuais, desejos libidinosos, desejos fogosos. E esses atos impuros procedem de corações impuros. É por isso que Jesus, lá em Mateus 5:8, ele fala aqui: bem-aventurados os limpos de coração, porque são aquelas pessoas que têm o seu coração transformado pelo Espírito Santo. E aí no verso 29 e 30, Jesus diz que é preciso se libertar de uma certa forma, até que cirúrgica, dessas impurezas na nossa vida. A ideia, queridos, é dar um tratamento radical para o pecado. E aí para isso, a gente pode também olhar para o texto lá de Mateus, capítulo 18, entre os versos 8 e 9. Olha o que diz lá. Portanto, se a sua mão ou o seu pé o faz pecar, corte-o e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés do que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. Se o seu olho o faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no fogo do inferno com os dois olhos. Uau, Marcos, significa dizer então que nós temos que praticar a automutilação, sair arrancando o olho, sair arrancando as mãos, cortando os pés, porque a gente vive fazendo coisa errada. É isso mesmo que Jesus está dizendo, mas não no sentido literal, não é na amputação literal, mas é na mortificação dos olhos, quando eles te direcionarem a olhar para aquilo que é errado. Ou então na mortificação espiritual das tuas mãos, quando ela for tocar ou fazer alguma coisa que seja errada. Ou até mesmo na mortificação dos seus pés, quando eles insistir levar você por caminhos tortuosos. É isso que a palavra de Deus está querendo nos dizer, que nós devemos procurar vencer esses desafios, mortificando a nossa carne, negando a si mesmo, para podermos sermos fiéis à palavra de Deus. Seguindo adiante, nós vamos ver que Jesus então já entra num outro ensino falando a respeito do divórcio. E o divórcio, queridos, é a interrupção legal de um casamento. É claro que esse tema, ele daria por si só um único vídeo de estudo bíblico, porque ele é muito polêmico, tem bastante pessoas que têm dúvidas sobre isso, e eu vou tentar sintetizar aqui o máximo, porque eu quero ver se eu consigo terminar todo esse capítulo 5 em apenas uma videoaula, tá? E vamos ver então o que diz o texto aqui. Lá diz o seguinte, Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Uau, Marcos, o que isso quer dizer? Bom, primeiro que nós vamos entender o que dizia a lei lá na época de Moisés a respeito do divórcio. Vamos a Deuteronômio capítulo 24, no verso 1 ao 4, que diz o seguinte: se um homem se casar e a sua esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e dará a ela, mandando-a embora da sua casa. Depois, a partir daí, ela poderá casar-se com outro homem. E se este homem a rejeitar
e escrever para ela um certificado de divórcio e der a ela, mandando-a embora da sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável ao Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. Esse foi o texto da lei. E é interessante que nós vamos ver que este texto, para os fariseus, eles tratavam com duas interpretações, né? Eles faziam, primeiro, uma interpretação, vamos assim dizer, mais liberal, onde eles entendiam que bastava a mulher, por exemplo, fazer qualquer motivo banal para que o homem pudesse dar a carta de divórcio. Exemplo, a mulher cozinhava mal, então o cara não queria mais a mulher, dava uma carta de divórcio para ela. Ou então nós tínhamos uma outra interpretação, que é considerada uma interpretação mais ortodoxa, que essa dizia o seguinte: não é bem assim que funciona. O cara só pode se divorciar da mulher, por exemplo, se ele descobrisse que ela não fosse mais virgem na hora do casamento, tá? Então ele poderia dar aí sim a carta de divórcio para ela. Então essas duas interpretações pairavam na interpretação dos fariseus e dos saduceus. O fato é que sobre esse texto, queridos, nós precisamos entender algumas coisas para não fazer confusão. Então, primeiro, né, o direito, o divórcio. Na lei de Moisés, entenda isso, o divórcio ele era algo exclusivo do marido, que ele, após expedir uma carta de divórcio, garantia àquela mulher o direito de se casar novamente. E aí, tem que entender que, como nós lemos, a lei impedia que ela voltasse para o ex-marido. A lei também falava a respeito da questão do adultério. Então, a pena de morte era apedrejamento, tá? Deuteronômio 22 e Levíticos 20:10 fala sobre isso. Logo, então, isso é importante. Por que eu estou citando isso? Porque quando o povo fazia a interpretação daquela situação, da coisa indecente que a mulher pudesse fazer, Moisés não estava se referindo em hipótese alguma ao adultério, porque o adultério seria punido com apedrejamento, com pena de morte. Então, Jesus explica um pouco melhor sobre a questão do divórcio lá em Marcos. Marcos fala capítulo 10, do verso 2 ao 12. Mas que você não fique com dúvida, eu vou trazer aqui para você um pouco da compreensão a respeito disso. Primeiro, o divórcio ele não foi instituído por Deus. Deus instituiu, na verdade, Deus criou, na verdade, o casamento. E ele criou o casamento antes de conceder a possibilidade do divórcio. O casamento foi instituído por Deus lá em Gênesis, capítulo 1, 27 e capítulo 2, 24. Deus odeia o divórcio. Basta você ler Malaquias, capítulo 2, verso 16. E Deus também, ele honra o casamento. Hebreus 13, 4 fala-nos a respeito disso. Agora, por que Deus permitiu o povo se divorciar? Bom, vamos lá. O divórcio foi uma concessão que Deus deu na lei de Moisés por conta da dureza, por conta do pecado, da natureza humana. O objetivo do divórcio que Deus permitiu que acontecesse era proteger a esposa de um marido mau. Muita gente fala, a Bíblia é machista. Não, olha aqui, Deus protegendo a esposa de um marido mau. Ele poderia repudiar a sua mulher para que ela pudesse ter o direito de casar e não ficasse num casamento sofrendo. Ele então emitia ali uma carta de divórcio escrita por ele e ela poderia casar novamente. Então aí está um equívoco, aquelas pessoas que falam que a Bíblia é machista, né? Não, Deus sempre protegeu ambos. É que a cultura da época era daquele jeito e Deus sempre trazendo leis para proteger ambos, tá? Agora, observe bem, o casamento criado por Deus, o casamento bíblico, ele tem 4 características que não podem fugir disso. Muita gente não gosta de pregar, muitos se sentem ofendidos, mas a verdade bíblica, se você quer ser um cristão e seguir a Bíblia, você tem que se adequar ao que diz a palavra de Deus. E o primeiro, casamento, ele é heterossexual. Deus não aprova casamentos homoafetivos, relações homoafetivas não são bíblicas. O casamento, ele é heterossexual. Outra coisa, o casamento, ele também é monogâmico, ou seja, um marido e uma mulher. Aí você fala, mas Marcos, tem vários exemplos de homens na Bíblia que diziam que serviam a Deus, mas eles eram poligâmicos, tinham várias mulheres, né? Praticavam a poligamia. Sim, todos eles, nesse quesito, desobedeceram a Deus. E se você olhar a história do povo de Israel, você vai ver que para os pecados cometidos pela nação de Israel, houve sempre o juízo de Deus e haverá para nós no dia do julgamento final.
Então não pense que aqueles que estão aqui fazendo as coisas erradas e por enquanto está dando tudo certo, um dia se apresentarão diante de Deus e prestarão conta por tudo aquilo que eles estão fazendo aqui neste corpo. Isso é o que diz a Bíblia. Mas o casamento, ele é monogâmico. Outra coisa, o casamento ele também é vinculativo, ou seja, a fusão de duas pessoas que se transformam em uma só carne. É por isso que o adultério é repudiado, é por isso que o homem não pode trair a sua esposa, porque toda vez que ele parte para uma relação carnal com outra mulher, os dois ali se tornam um, ferindo e maculando então o princípio do casamento deixado por Deus. E quarto, o casamento ele é indissolúvel. Marcos 10, capítulo 10, verso 9. Ok? Portanto, queridos, olha só, o divórcio na lei de Moisés, né, ele foi instituído dessa forma e ele era mal interpretado. O que significa dizer, então? Que quando nós olhamos para o que Jesus está querendo dizer, ele está reforçando que o casamento é uma união para toda a vida e que não deve ser rompida, sendo rompida apenas quando houver a morte de um dos cônjuges. E no Sermão do Monte, o foco de Jesus aqui é de combater aquela interpretação errada, aquela hipocrisia dos judeus que tentavam, de maneira equivocada, talvez aí intencional ou não, mas tentavam de alguma forma baixar o padrão da lei de Deus. Amém? Pois bem, nós temos então agora o próximo assunto que o texto vai falar sobre juramentos e votos. Jesus vai ensinar sobre juramentos e votos. Vamos ler aí o que diz aí Mateus 5, 33 ao 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que você fizer. Eu, porém, lhes digo, não façam juramento a alguém. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. Não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Amém? Bom, queridos, 3 referências na lei do Antigo Testamento podem ser usadas para entendermos um pouco a respeito desse assunto. Primeiro é Levítico 19, verso 12. Lá diz o seguinte: não desonrem o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Números 30, verso 2 também diz: se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais ele deve voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. E por fim, Deuteronômio 23, versos 21 ao 23, diz assim, quando fizerem um voto ao Senhor seu Deus, cumpra-o prontamente. O Senhor seu Deus cobrará de vocês o cumprimento dos seus votos, ou então serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer voto, mas se fizer um voto voluntário, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor seu Deus. Amém? Ora, o que nós podemos então entender deste texto? Eu tenho um vídeo aqui no canal do Peregrino falando exatamente sobre isso quando nós lemos o texto desse último texto de Deuteronômio. Né? E aí você pode visitar aqui o canal e procurar esse vídeo e você vai encontrar, e ali eu falo muito mais sobre isso, trazendo inclusive uma citação mais profunda. Mas olha só, o voto, queridos, é alguma coisa opcional. Deus não institui a obrigatoriedade de você fazer um voto. Agora, a questão é, se você vier a fazer, o que Jesus está dizendo? Cumpra o que você falou que vai fazer. Se nós formos à Bíblia, lá em Eclesiastes, capítulo 5, do verso 2 ao 7, Salomão vai nos aconselhar cautela. Cautela com as palavras, cautela com as promessas vazias e também cautela com as desculpas esfarrapadas. Deus não se agrada de maneira nenhuma dos tolos. Agora, o importante mesmo deve ser você ter e cumprir aquilo que você prometeu. Ser uma pessoa de palavra. Deve ter um coração, caráter e palavras verdadeiras. Amém? Fique com isso para você.
Se porventura você for honesto ao falar, jamais você vai precisar jurar alguma coisa. Tiago, capítulo 5, no verso 12. Amém? Bom, caminhando, nós vamos ver aí que o próximo ensinamento do Senhor Jesus é sobre a vingança, né? E aí nós vamos ver aí o texto de Mateus 5, 38 ao 42, que fala o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, e eu, porém, lhes digo, não se oponha ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém forçar você a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Amém? Queridos, isso aqui é o seguinte, quando a gente olha para a lei, a gente vai ver lá em Levítico 24, 19, que lá está escrito o seguinte, olha, quem ferir uma outra pessoa será tratado de acordo com o ferimento que causou. E a lei lá dizia, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que alguém fizer a outra pessoa será feito a ele. Quem, por exemplo, matar um animal, indenizará o seu dono totalmente. Mas quem matar outra pessoa será morto. A mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento, né, como também aos estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Este era o texto da lei. Olha que coisa interessante. O objetivo da lei, quando Deus deu, era impedir, por exemplo, que o transgressor viesse a receber uma pena maior do que a ofensa do crime que ele cometeu. A ideia era termos aí uma justiça punitiva, né, proporcional. Então, feriu o olho, tem o seu olho ferido, quebrou uma fratura, fraturou um braço, vai ter o braço fraturado. Tá? E só que Jesus aí traz uma interpretação diferente. Ele vai traduzir aí, vai transformar aquilo da lei em atitudes. E essas atitudes, elas não são simples de fazer. Nós temos realmente que lutar muito contra a nossa carne para poder seguir os ensinamentos de Jesus. Ele fala, sofra a perda ou até mesmo o prejuízo, em vez de causar o sofrimento a outra pessoa. Não se vingue, olha, mas ame os seus inimigos. Como é difícil, não é verdade? Fazermos isso daí. Se você for forçado pela autoridade ou obrigado por alguém a prestar um tipo de serviço, faça mais do que o que foi pedido para você, entendeu? A gente pode olhar, por exemplo, também para Miqueias, capítulo 6, verso 8, e nós vamos ver lá que o que Jesus está falando é o seguinte, olha, seja bondoso e não se faça de surdo com aquele que está necessitado, precisando de misericórdia. Amém? E por fim, a última parte aqui do nosso texto, né, está em Mateus 5, 43 ao 48, que vai falar sobre o amor pelos inimigos. E olha o que diz aqui o texto bíblico. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era o que era dito para eles. Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz ao sol, tanto aos maus como aos bons, e faz chover, tanto sobre o justo como os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial. Amém? Jesus aqui, queridos, ele encerra esse texto falando sobre o amor. Nessa última parte, ele vai falar sobre a questão do amor. Os fariseus aqui, mais uma vez, interpretavam errado, compreendiam errado a questão da lei. Eles tentavam fazer de tudo que as pessoas odiassem seus inimigos. E olha, vamos ver aqui o que diz a lei, lá em Levítico 19, versos 17, 18 e 34. Primeiro, não alimentem o ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Mas não fala para você odiar ninguém. Não procurem se vingar, olha aqui, não se vingue das pessoas, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. E o verso 34 do capítulo 19 de Levítico.
tratem-nos como se fossem israelitas, ou seja, os estrangeiros, né? Tratem eles como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmos. Lembre-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Amém? Então, o que o Jesus está dizendo para eles? Vocês estão entendendo tudo errado. Vocês estão fazendo tudo errado. A lei determinava aos judeus que amasse e ajudasse o seu próximo. Vamos entender um pouco mais. Olha só. Êxodo 23, do verso 4 ao 5, diz o seguinte: se você se deparar com o boi ou o jumento perdido do seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Não era para judiar do animal, não era para matar o animal, nem para deixar ele ali, era para ajudar o próximo, mesmo sendo ele inimigo seu. Se você vir o jumento de alguém que odeia cair sobre o peso da sua carga, não faça de conta que não viu. Pelo contrário, olha aí, pare e ajude o dono a levantá-lo. Isso que Jesus está querendo dizer para eles. Vocês estão interpretando, infelizmente, as coisas errado. Jesus, na verdade, ordena a nós, seus discípulos, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Amém? Então, queridos, isso é muito importante. Mas você pode estar aí perguntando: mas Marcos, quem são meus inimigos? Né? Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Olha, seus inimigos são aqueles que os perseguem com a intenção de nos prejudicar. São aquelas pessoas que são maus, injustas, isto é, pessoas até que se opõem a Deus e se rebelam contra a vontade de Deus. São aqueles que não nos amam. Na verdade, eles não demonstram nenhum amor por nós e nenhuma consideração por nós. Esses são nossos inimigos. Você deve ter alguns, com certeza. Agora, o que Deus pede para você fazer através de Jesus ali? Ame eles. Como que você vai amar seu inimigo? Então vamos lá, ore por ele. Orar, queridos, é, digamos aí, uma das formas mais profundas de você expressar o amor de Deus por alguém. Jesus nos ama e o seu ministério, ele foi de interceder por nós. Amar é satisfazer, de certa forma, a necessidade física dos seus inimigos, porque é colocá-los nas mãos de um Deus todo-poderoso que pode, inclusive, transformar o coração daquela pessoa e de inimigo passar a ser o seu amigo. Qual a motivação que você tem para você amar os seus inimigos? Primeiro, amar é uma prova, é uma evidência de que você realmente é um verdadeiro filho de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, ele ama os seus amigos e ama os seus inimigos. Ele demonstra por essa pessoa afeição. Por quê? Porque amar, queridos, é o padrão da perfeição de Deus para aqueles que são os seus filhos. Amém? Pois é. Lembre-se, né, que nem sempre é fácil. A nossa natureza caída, a tendência dela é se vingar, né? Ter uma natureza que se comporta de outra forma, totalmente oposta àquilo que o Senhor Jesus nos orienta. Mas nós temos que entender que, conforme diz Romanos 5,5 e Gálatas 5,22, é pelo poder de Deus, é pelo poder do Espírito Santo que age em nós, é que nós vamos conseguir amar nossos inimigos. É o Espírito Santo, queridos, que vai produzir em nós um caráter amoroso. E é por isso que nós temos que orar também, pedindo para que Deus nos transforme, para que nós possamos, através da nossa vida, também testificar que nós somos filhos de Deus com as nossas atitudes. Amém? Bom, apenas para a gente poder então concluir, caminhando para o fim aqui, eu quero só falar para você o seguinte, que todo esse texto que nós vimos, Jesus aqui vai, de certa forma, né, estar nos ensinando que a verdadeira santidade na nossa vida ela é produzida como? De dentro para fora. O coração é a sede da verdadeira espiritualidade. E somente Deus, só Ele que conhece o meu e o seu coração. Agora, não adianta você querer viver de uma forma diferente, né? Você é uma pessoa para alguém e outra para outros, pensando que Deus não está vendo. Não, Deus está vendo tudo. Ele conhece o seu coração. E por isso que quando você estiver se relacionando com as pessoas, você tem que procurar ter o mesmo coração íntegro e transparente que você tem com Deus, porque é ali que Ele está te conhecendo e vendo que você está colocando em prática aquilo que você verdadeiramente é. Amém? Nem sempre é fácil e nem sempre será fácil, mas o Senhor conhece a minha e as suas fraquezas, as nossas limitações, mas Ele deseja que a gente procure se esforçar para sermos totalmente diferentes dia após dia, step by step, né? Um passo de cada vez, ok? E que nós procuremos viver cada dia mais
semelhantes ao caráter de Cristo Jesus. Amém? Espero que esse conteúdo possa, mais do que conhecimento, esclarecimento do texto bíblico, também levar edificação espiritual para a sua vida. Se Deus quiser, na próxima videoaula nós estaremos estudando o capítulo 6 aqui do Evangelho de Mateus, continuando o Sermão do Monte. Até lá!